Sabem qual é o dia de hoje? Pentecostes. Pentecostes. Pentecostes, para muitos não diz nada. Para os israelitas era uma festa agrícola, na qual eles agradeciam a Deus pelos primeiros frutos. Nós não somos um povo totalmente agrícola. O povo de Israel era um povo essencialmente pastoril, agrícola, e muitas vezes a maneira de entregar algo a Deus era através dos primeiros frutos da terra. Agora, nós não temos que usar festas israelitas, porque eu até por parte de um dos meus avós, até o seria, mas eu não estou preocupado porque eu sou cidadão dos céus. Para mim isso é o mais importante, está bem? Deixemos aqui de coisas que às vezes há gente que dá voltas e voltas a tanta coisa. O mais importante é que nós somos filhos de Deus. Diga, eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus. Diga isso. Sinta-se bem com isto. Sou um filho de Deus. Isto basta-me. É tão bom ser filhos de Deus. É um privilégio tão grande, que às vezes não o valorizamos. Mas irmãos, e também, porque somos filhos, somos irmãos uns dos outros. Eu costumo dizer isto, eu nunca vos conheceria a nenhum de vocês se não fosse por Cristo. Ou talvez algum, porque era meu vizinho, porque estudou comigo, mas geralmente nunca nos conheceríamos como irmãos se não fosse Jesus. Até isto é um privilégio tremendo. Olha, nestes dias eu tenho visto cultos de todas as partes do mundo de amigos meus. Cultos na Itália, cultos nos Estados Unidos, cultos no Canadá, cultos na Suécia, cultos na Finlândia. Nunca vi tanto culto como esta quarentena. E cumprimentei vários amigos. Ainda esta manhã, no intervalo, estava a haver um culto na Rússia. E mandei saudações a um colega, um companheiro. Estava lá, o culto era em russo, não entendi nada. E o senhor também não me deu interpretação. Assim que, pronto, apenas em inglês escrevi que Deus te abençoe, que Deus vos abençoe. Mas pronto, certamente isto é importante. Agora, eu gostava de que pensássemos na festa de Pentecostes, no dia de Pentecostes, não como uma festa agrícola, mas naquilo que aconteceu no dia de Pentecostes há mais de 2000 anos. Eu não estou tão preocupado com o dia, a festa em si, mas eu estou preocupado, no sentido espiritual, no bom sentido da palavra, com aquilo que aconteceu nesse dia. Porque o que nós temos que fazer é extrair da Bíblia aquilo que Deus quer fazer acontecer a cada dia no nosso meio. Está a entender? E a primeira coisa que eu encontro é que no dia de Pentecostes, a igreja foi inaugurada historicamente. Até aí não existia a palavra igreja. Igreja era apenas uma palavra que era utilizada para fazer um ajuntamento de pessoas. É uma palavra grega. Cada vez que havia um ajuntamento de pessoas, podíamos dizer que isso era uma eclésia, um chamamento ou uma reunião. Jesus, profeticamente, já tinha falado da igreja. Quando estava com os seus discípulos, ele chegou a dizer: eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Podemos dizer que essa expressão que Jesus utiliza está profeticamente a dizer que ele vai dar a igreja à humanidade. E como vocês sabem, a igreja não são edifícios. A igreja somos todos nós. Foi por isso que a igreja não acabou com a pandemia. Nem a pandemia acabou com a igreja. Porque continuamos a ser igreja. Amém? Em casa, na rua, no trabalho, no carro, em qualquer lugar, nós continuamos a ser igreja. A igreja tem uma identidade própria. Porque ela foi dada por Deus. Eu tenho dito isto, mas agora ainda com muito mais seriedade vou dizer. As duas maiores instituições divinas, primeiro a família e a igreja, são as duas mais atacadas nos dias de hoje. As pessoas que não têm Deus não gostam da família, muitos, e não gostam de Deus. Por isso há uma tentativa da destruição da família e uma tentativa da destruição da igreja dos cristãos. Os cristãos molestam muita gente. E molestam, sabe porquê? Por causa da sua vida, da sua mensagem. O mundo queria que nós fôssemos iguais a eles. Mas nós temos que marcar a diferença
Porque quem nos deu as regras foi Deus. Quem nos deu a palavra foi Deus. E nós queremos andar de acordo com a palavra do Senhor. O pastor Rogério, já nesta manhã, deu uma palavra muito boa, muito interessante, não é? De fazermos de acordo com a maneira como Deus entregou. Hoje há uma tendência muito grande das pessoas a fazer as coisas de acordo com a sua visão, com o seu propósito. Provavelmente, se eu perguntasse a cada um de vocês: olha, irmãos, deem-me uma ideia para decorar aqui este espaço. Oi, madre. Então as irmãs eram as primeiras. Ou não era? Pela sua sensibilidade. Não estou a criticar as mulheres, por favor. Senão ao final ainda me vão bater e não podem. É? Não, pela sensibilidade. As mulheres têm muito mais sensibilidade que os homens para as coisas de decoração. Há alguns que também têm, mas as mulheres parece que é um dom que nasce dentro delas. Não, mas aqui ficava bem. Assim um quadrozinho. Ali eram umas florzinhas. Ali, essa cor não. Sabe, eu durante muitos anos, eu tive que me desenrascar, mas agora já não me atrevo. De manhã, quando saio, tenho que perguntar à minha mulher: olha, diz-me lá se estas cores ficam bem. Não vai a ser como mistura as cores todas, e ela às vezes diz assim: que a grande misturada de cores tens aí, quando eu não lhe pergunto. Perdi a sensibilidade, está a entender? Porque parece que a gente quer lá saber. Os homens temos esse problema, não é? Desde que calce e fique no sítio, dá igual. Mas sabe, nas coisas de Deus, não sou eu que tenho que dar a opinião. É Deus quem me diz a mim o que eu tenho que fazer. E Deus diz-nos através da sua palavra. E se eu disser alguma coisa que esteja contra a palavra de Deus, eu é que estou errado, não é a palavra de Deus. E há muita gente que quer saltar da palavra, quer dizer coisas fora da palavra. Por isso, começam comichões nos ouvidos. Nós não temos que falar fora da palavra. Nós temos que falar tudo o que dizemos, tem que estar de acordo com aquilo que está escrito na palavra. Tem que ter suporte espiritual na palavra. É por isso que eu não estou interessado na festa em si, mas estou interessado naquilo que aconteceu no Pentecostes. É por isso que nós aqui não temos a festa agora, trazer para aqui espiguinhas e não sei o quê, não sei o que mais. A espiga para mim não me diz nada. O que me diz é a presença gloriosa do Espírito Santo. Está a entender? Eu quero lá saber da espiga, do milho, do trigo, do centeio, da cevada. Eu agradeço a Deus porque Ele me dá o pãozinho de cada dia, e nós os cristãos agradecemos todos os dias. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia. É suficiente. Agora é através da minha vida, das minhas atitudes, que eu demonstro que Deus tem o primeiro lugar. Eu não preciso de coisas materiais para dizer que Deus está aí, porque Deus é Espírito. Deus não se vai materializar jamais. Ele sempre será Espírito. E importa que seja adorado em Espírito e em verdade. Amém? Então, meus queridos irmãos, Pentecostes, esse dia marcou o início da igreja. Quem é a igreja? Levanta a mão. Eu sou a igreja. Privilegiados, somos a igreja do Senhor. Agora, também, o Pentecostes só veio, ou melhor dito, o Espírito Santo só veio naquele dia aos que obedeceram. Sabe o que é que Jesus disse quando ainda estava com os seus discípulos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículo 49? Evangelho segundo São Lucas. Alguém trocou, não é este aqui, é? Sim. Não, é outro ainda, é outro. Sim, está aqui. Ficai, porém, aonde? Na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem é que foi revestido de poder? Quem ficou no cenáculo, uma casa como esta, em obediência ao mandamento do Senhor, recebeu naquele dia o batismo com o Espírito Santo. E os que não foram lá, penso que não receberam. Perderam uma oportunidade de ser abençoados. Já o pastor Rogério disse também, e temos que dizer, sabe quando é que nós somos abençoados? Quando nós obedecemos à palavra de Deus. Há crentes que querem receber a bênção, mas não querem obedecer à palavra de Deus. Claro, eu também gosto de receber coisas. Mas é que o Senhor fala-nos em obedecer primeiro, para depois receber.
Alguns poderiam dizer, bem, o Senhor disse para ficar em Jerusalém, mas eu quero ir para Samaria. Eu quero ir para a praia da Costa da Caparica, que é uma boa praia, às vezes. Eu quero ir para Sesimbra. Não, ali havia uma ordem específica, irmãos. Ficai em Jerusalém. Ou seja, era tempo da igreja ouvir e obedecer àquilo que Deus estava a mandar. E é tempo que cada um de nós ouça a palavra de Deus e obedeça aos mandamentos do Senhor. E quando nós obedecemos à palavra de Deus, certamente a nossa vida é abençoada. A nossa vida não está isenta de dificuldades, de lutas, de problemas, mas há uma coisa que sabemos: quando nós obedecemos à palavra de Deus, nós temos força para dizer: Senhor, eu fiz conforme a tua palavra. Não sou melhor, não mereço nada, mas tu dizes que és fiel. Faça-se a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu preciso da tua bênção. E certamente pela obediência que temos à palavra do Senhor, seremos abençoados. Aquele dia de Pentecostes, a bênção não foi apenas para os apóstolos. E há um escritor e um pai do protestantismo, vocês já ouviram falar, chamado Calvino. Quantos já ouviram falar do Calvino? Calvino, mas o reformador, não é um outro escritor que há, Calvino, não é esse. Calvino, o reformador, o protestante. Sabe o que é que ele disse? Que o Pentecostes foi apenas para os apóstolos. A minha Bíblia não diz isso. A minha Bíblia diz que foi para todos aqueles que estavam lá reunidos, cerca de 120. Há sempre uma tendência de elitizar as coisas. Mas uma coisa que eu vejo na Bíblia, e muito concretamente no Novo Testamento, é que neste sentido todos temos os mesmos direitos, os mesmos privilégios, ninguém é mais importante, ninguém tem algo superior a ninguém, somos irmãos uns dos outros e servos uns dos outros. E os ministérios foram apenas dados pela igreja e não há ministérios superiores. Então porque é que Calvino meteu na cabeça que o batismo com o Espírito Santo foi apenas para os 12, neste caso para os 11? O Judas já se tinha suicidado. Não, irmãos. O batismo com o Espírito Santo, e leiam com atenção, é bom que nós leiamos a Bíblia com atenção. Eu sempre faço esta chamada de atenção. Não leia a Bíblia rápido. Leia a Bíblia, se possível até leia as vírgulas que lá estão, está bem? Porque as vírgulas e os pontos, apesar de não aparecerem no original, foram colocados depois. Mas foram colocados precisamente para dizer o que está lá escrito. Dar sentido àquilo que está lá escrito. Vocês sabem que uma vírgula pode alterar totalmente um sentido? Um ponto pode alterar o sentido? Um ponto e vírgula pode alterar totalmente o sentido de uma frase? Pode. Portanto, tenhamos cuidado. E sabe, em Atos 1,15 diz: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, e agora diz entre parênteses, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas, portanto, desculpem, não eram apenas 11 que estavam lá na salinha. Eram quase, também não diz que eram 120, diz eram aproximadamente. Há gente que agora começa a pensar se descobre exatamente quantos eram. Pode ir à Bíblia toda que não está lá. E sabe, saber o número também não é importante. Saber é que o que Deus faz é muito mais importante. Às vezes as pessoas agarram-se a coisinhas que não têm valor. É apenas para demonstrar que ali estava um grande grupo. Não importa se eram 120, 130. Por isso há gente que se agarra ao número 7, ao número 12. Agarram-se mais aos números que à benção de Deus. E depois perdem a benção. Nós não temos que nos agarrar aos números. Nós temos que nos agarrar ao Senhor dos números. Está a entender? Nós não temos que nos agarrar às coisas, temos que nos agarrar ao Senhor das coisas. Isto é muito mais importante. E depois, em 2:3, Atos 2:3, eu estou praticamente no livro dos Atos, mas depois vou alguma vez a Coríntios. E diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Agora repara o que está escrito.
as quais pousaram, o que é que está nas vossas Bíblias? Sobre cada um deles. Quantos estavam na sala? Quase 100 e a Bíblia diz, a minha Bíblia diz que pousaram sobre todos eles. Aleluia! Aleluia! Deus, quando abençoa, quer nos abençoar a todos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus deseja que a sua bênção seja para todo o seu povo. Depois outra coisa, o Pentecostes não foi simbólico. Sabe que eu já ouvi tanta coisa que eu às vezes... É assim, sabe, dizem alguns, não, quando diz que lá em Jerusalém havia pessoas de muitas línguas, de muitos países, isso é só simbólico. Não, não era simbólico, era literal. Estavam efetivamente ali muitas pessoas. E sabe uma coisa? Também não foi apenas espiritual, foi físico. Houve manifestações físicas. Eu gosto ou não gosto, é o que está escrito. E eu não posso esconder nada que está escrito. E diz assim, veja lá o que diz aqui. Primeiro, capítulo 2, versículo 2, 4 e 6. Atos 2, 2, 4 e 6. Diz assim, um som do céu. Um som do céu. Se agora ali, desde a mesa, colocassem um CD de música, tiravam-me o pio a mim. Mas nós íamos ouvir. Um som. Não me diz como foi o som. Mas há gente que já sabe como é que foi o som. A Bíblia não diz, mas há gente que sabe qual é. Veja lá. Há gente aí que sabe mais do que Deus. É? Inventam cânticos, dizem que foi assim, que foi assado. Não. Eu não discuto isto. Só sei o que a Bíblia diz e só devo dizer aquilo que a Bíblia diz. Diz que houve o quê? Um som do céu e toda a casa foi cheia. Deveria, por aquilo que eu vejo, ser uma sensação boa, agradável, porque se não fosse as pessoas tinham fugido todas. Olha, eu se estiver num sítio começa a ver aquele... Eu vou-me embora, não consigo. E às vezes os nossos técnicos, e parabéns aos nossos técnicos, obrigado técnicos, mas eles não são perfeitos e às vezes passa ali um que nos incomoda, especialmente quando temos mais idade pior, porque as frequências, quanto mais idade, são piores para nós, porque os filamentozinhos vão se estragando. Tá? É o desgaste isto. Nós, quando chegamos ali à idade 200, não é? A idade do condor. Condor aqui, condor ali, condor acolá. Notamos todas estas coisas. Um som do céu, toda a casa foi cheia. Foram vistas... É interessante que no outro original, como línguas, não eram línguas, como línguas. E eu costumo dizer isto aos meus alunos. Alguma coisa que aconteça que eu nunca vi, para descrevê-la, o que é que eu vou fazer? Usar algo que eu conheço para dar-vos a entender. É assim ou não é? Então nós temos de ter cuidado, porque às vezes a Bíblia não diz que é exatamente isso. Não diz que é uma pomba, não diz que eram línguas... E nós dizemos logo, pomos logo a pombinha do Espírito Santo. Onde é que está escrito isso? Como uma pomba. Mas não diz que era uma pomba. Não diz que era uma língua. Eram sinais, eram coisas. E a única maneira que Lucas, que é o autor do livro dos Atos, teve foi usar a sua linguagem para falar a outras pessoas como ele, que necessitavam entender aquilo que estava a acontecer. Então, por favor, não faça ênfase à pombinha, às linguinhas, faça ênfase ao batismo com o Espírito Santo, faça ênfase ao enchimento do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a vida da igreja, sobre a minha vida. Isso é muito mais importante que querer entender se é, se não é, se a pomba tinha 10 centímetros, 15 centímetros... Oh, irmãos, por favor, vamos ao que é bom, o que é profundo, aquilo que toca, aquilo que muda, aquilo que enche, aquilo que nos dá prazer espiritual. Isso é muito mais importante. Então não discutamos essas coisas, são secundárias, porque o mais importante não era nada disso. O mais importante foi que eles foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, segundo o Espírito Santo lhes dava que falassem. Isso sim que era importante.
Mas claro, com isto, estamos aqui a dizer que houve manifestações físicas. E haverão manifestações físicas. Eu quero vos dizer, quando uma manifestação física vem da parte de Deus, ela não incomoda ninguém. Agora, se vier do mafarrico, incomoda. Tudo o que é de Deus traz paz. Tudo o que é de Deus é bom, é para edificação. O que não é de Deus não constrói, não edifica, não abençoa e até nos pode dividir uns contra os outros, porque as coisas que não são de Deus não servem para edificar espiritualmente falando. Se servissem, Deus não tinha dado a palavra. Se servissem, Deus não tinha dado o Espírito Santo. Se servissem, Deus não nos tinha dado orientações. E porque se Ele nos deu orientações é porque Ele sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E depois diz, também, essas línguas que foram dadas podiam ser entendidas. Já agora, há um versículo em Coríntios, é o único que fala da língua dos anjos. E sabe que há pessoas que fazem uma doutrina disso? E Paulo está a ser sarcástico num sentido nesse versículo, porque os anjos não têm uma língua diferente a mais ninguém. E não esqueçam de que o próprio Satanás era um anjo. Até ele sabe o código dessa língua, se fosse verdade. Paulo ali não está a enfatizar as línguas, mas está a enfatizar o amor. E diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tenho amor, isso não serve para nada. Porque para muitas pessoas, o ênfase, está a perceber, é os anjos. Anjos. Alguns têm até anjos na igreja, quando não têm ar-condicionado, batem as asinhas e passam a ter ar-condicionado. E neste tempo que nós não podemos ter, aqui não temos, mas ar-condicionado, teríamos que alugar uns quantos anjos para bater a asa. O pior é que eu era o primeiro a bater e fugia, não é? Se eu visse aqui umas asas grandes, eu fugia logo. E é interessante que todos os anjos, eu tenho dito todos os anjos que vieram à Terra, desculpe, tirando o Apocalipse, e há um figurativo nisso, vocês não veem nenhum desses anjos com asas. Eram pessoas iguais a nós. Tanto que a Bíblia diz, alguns de vocês, sem saber, hospedaram anjos. Cuidado com essa coisa do culto aos anjos. Há por aí tanta gente que faz um culto aos anjos, o culto é a Deus. O anjo é uma criatura como tu e eu, não é digno de ser adorado, não, Senhor. E o verdadeiro anjo até diz, não. E o verdadeiro homem, não te humilhes diante de mim, humilha-te debaixo do Senhor. Não foi o que Pedro disse na casa de Cornélio? Quando chegou à casa de Cornélio, e ele diz, não, eu não sou Deus. A minha é cara a cara. Deus está lá em cima, Ele é que tem que ser adorado. A mim não te dobres os joelhos. E há aí tanta gente a dobrar os joelhos aos outros. Dobra os teus joelhos apenas a Deus, está bem? Só Deus é digno que os teus joelhos se dobrem. Mais ninguém neste mundo. Mais ninguém. Só Deus merece que os meus joelhos se dobrem perante Ele. Não somente os meus joelhos, mas o meu coração. Porque eu até posso ser hipócrita, dobrar os joelhos e o meu coração está tão longe. Mas irmãos, se eu não puder ajoelhar-me, Deus sabe, o importante é eu dobrar o meu coração perante Ele. É isso que a Deus lhe importa. É quando eu reconheço o seu senhorio sobre a minha vida. Então, o Pentecostes não foi simbólico. Aquele Pentecostes. Os outros são. Mas aquele não foi simbólico. Foi algo real, foi algo autêntico. Sabe o que é que aconteceu também nesse dia de Pentecostes? Capítulo 1. Versículo 8, vamos ler. Jesus disse, foi Jesus, está a falar na primeira pessoa, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo não é para eu dizer-te a ti, eu falo em línguas, sou melhor que tu. Não. É para me dar poder a mim, para eu pregar o Evangelho aos outros. Aquela pessoa que tem dons e diz, eu tenho dons, para mim é um orgulhoso. Porque os dons não são para ti, são para servir os outros.
Todos os dons que Deus nos deu não são para nosso proveito pessoal. São para servir os outros. São para abençoar os outros, para abençoar a igreja, para ajudar a edificar a igreja. Nunca é para a nossa glória, para a nossa honra, para nosso, digamos assim, inchaço. Não, de maneira nenhuma. São para a glória do Senhor. Ser-me testemunhas. Então lembre-se que se você é batizada com o Espírito Santo, também pode falar em línguas, e deve. Mas a primeira coisa é você ter poder e autoridade para falar aos outros do amor do Senhor. E que o Senhor nos dê autoridade e poder para nós transmitirmos o Evangelho. O Pentecostes trouxe naquele dia ao crente, como eu já disse, o batismo com o Espírito Santo, que foi o cumprimento do Antigo Testamento, mas também Atos 1:5, que diz, porque na verdade João batizou com água, é Jesus quem está a falar, mas vós, os crentes, sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois daquilo que eu estou a dizer. Então estamos a falar do batismo com o Espírito Santo, e nós precisamos ser batizados. Eu animo os irmãos e as irmãs que ainda não foram batizados com o Espírito Santo a pedir a Deus: batiza-me, Senhor. Eu quero ser batizado. Isso é uma coisa, há crentes que pensam: bem, o Senhor a mim não batiza porque eu sou muito fraquinho, tenho muitos problemas. Tira isso da tua cabeça. Tu tens é que confiar no Senhor, buscar ao Senhor, estar na presença do Senhor. E cada dia: Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero ser batizado, Senhor. Agora, não tenhas medo. Se começas a sentir alguma coisa no teu corpo ou na tua boca e começam a sair umas palavras, por favor, não tenhas medo. Abre a boquinha, deixa que saia. Há crentes que ficam cheios de medo e dizem: o que é que me vai passar agora? E perdeu tudo. Fica com medo. Nós não temos que ter medo, é algo bom. Isso não vai fazer-te mal nenhum. A sensação é fantástica. Olha, também, já agora deixa-me dizer, essa coisa que há por aí, há alguns que dizem: ó pastor, eu quando quero falo em línguas. Desculpe, mentira. Eu para falar em línguas tenho que estar em oração primeiro. Isto das línguas não é um botãozinho que eu tenho aqui e faço clic-cloc. Blá, 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 blá. O que tu estás a dizer não são línguas de Deus. É algo que a tua cabeça te põe. Quando é de Deus, tens que primeiro entrar na presença de Deus. Eu não posso agora assim, falar em línguas. Desculpe, isto não é botões. Isto não é feito com a capacidade intelectual. É sobrenatural, é Deus que dá. Por isso eu não acredito nesses cursos que há por aí, cursos para falar em línguas, crentes para falar em línguas. Então é melhor ir aprender o inglês a Oxford ou o francês a não sei o quê. Por favor. Daqui a brincar com coisas sérias. Então se é uma coisa sobrenatural, quem dá é Deus, não são os homens, irmãos. Tenham cuidado com esses pregadores que ensinam essas coisas, irmãos, que estão a desvalorizar o sobrenatural de Deus. Eu acredito no sobrenatural de Deus, porque Deus é sobrenatural. Eu não entendo, eu não compreendo, mas Deus faz, Deus dá, Deus batiza, Deus enche, Deus dá tudo a todos, aleluia, porque Ele é bom para conosco. O Pentecostes também capacitou o crente para interceder com línguas desconhecidas. É verdade. Quantas vezes estou a orar na minha casa, no carro, onde vai? E às vezes, confesso-vos, se estou a passar por um tempo difícil, às vezes parece que nem vontade tenho. Mas eu começo a interceder. E às vezes começo a chorar na presença do Senhor. E logo mais, quando me dou conta, o Senhor vem sobre mim e estou a falar em línguas. Aí sim. Eu não entendo, mas fico muito bem. Não entendo, mas fico uma sensação de paz. Às vezes eu vou no carro e alguns passam por mim e não sei o que é que eles dizem. Este é mais um louco que anda por aí. Às vezes oro em voz alta quando vou sozinho. Eu gosto muito de fazer quando vou sozinho e sou capaz de ir e tal. Isso é uma coisa comigo. No autocarro não faço, não pensem que faço. Posso orar, mas aí ninguém me ouve. Mas no carro, quando estou sozinho, quem é que me impede a mim de eu estar com Deus e falar com Deus? Se os outros virem que eu estou a fazer gestos, tanta gente faz gestos piores do que os meus. Os meus gestos são para Deus, são de alegria, são sensações que certamente o Senhor produz em nós e começa a mover-nos e a tristeza sai em nome de Jesus e logo no momento sentimos que o Senhor está connosco, porque Ele sempre está connosco. Nós é que às vezes não estamos com Ele e não temos a sensibilidade para ouvir a voz do Seu Espírito, mas Deus quer continuar a falar através do Seu Espírito. Desculpem lá, mas eu vou hoje passar-me 10 minutinhos, está bem? Só 10 minutinhos. Já há muito tempo que eu não estava aqui.
O Pentecostes abriu a porta dos dons espirituais. Até ao Pentecostes, Jesus nunca tinha falado da maneira como Paulo vai falar dos dons espirituais. Mas quando Paulo fala dos dons espirituais, diz que foram dados por Deus. Não foi Paulo que os deu. Não foram os apóstolos que o deram. Tudo que é da igreja vem de Deus. Apenas somos instrumentos de Deus. Os servos são instrumentos de Deus. Os ministérios são instrumentos de Deus. E inclusive os ministérios foram dados pelo Senhor à sua igreja, que também os ministérios vêm depois do Pentecostes. Até lá só havia os discípulos. Depois uns começaram a ser chamados de apóstolos. Mas depois os ministérios da edificação da igreja começam a partir do Pentecostes. E é interessante que eu não vou ler 1 Coríntios, depois em casa leiam capítulo 12 e capítulo 14, e no meio dos dons espirituais há uma ponte que se chama amor. Os dons sem amor não têm valor. Tu podes ser muito espiritual, mas se não tens um amor na tua vida, de nada te servem os dons. Mas pastor, eu profetizo. Mas pastor, eu interpreto. Eu dou profecia. Podes dar tudo o que tu quiseres, não tens amor, não serve de nada. E há aí tanta gente que se esquece que o fruto do Espírito é muito importante na vida do crente. E também o fruto do Espírito vem a partir do Pentecostes, naquele sentido mais clássico da palavra. Então, interessante que, sabem como é que começa o primeiro capítulo 12 de 1 Coríntios, o capítulo 12, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais... por aí tanta gentinha ignorante. Mas a minha Bíblia quer que eu conheça Deus, conheça a sua palavra, conheça aquilo que Deus dá. E eu animo os irmãos a estudarem mais da palavra de Deus, a inscreverem-se. Não vamos ter já a ETAD, mas teremos em breve. Inscrevam-se na ETAD para conhecer mais das Sagradas Escrituras. Leiam a palavra do Senhor, estudem a palavra do Senhor, para que não sejamos ignorantes. Depois diz, há diversidade de dons. Diz mais à frente, o versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aleluia. A glória para Deus. A glória somente para Deus. Aleluia. Irmãos, finalmente, o Pentecostes é para ti e para mim. Não foi para aqueles tempos apenas. Há um grupo que são chamados cessacionistas, porque dizem que a experiência do Pentecostes foi apenas para aquele dia. É uma mentira, porque quando vocês leem o livro dos Atos dos Apóstolos, vão verificar que em várias ocasiões as pessoas são batizadas, falam em línguas. Está lá escrito, leiam o livro dos Atos dos Apóstolos. E sabe uma coisa? A minha Bíblia diz, e a vossa? Tem a mesma Bíblia que eu, não tem? Todos temos a Bíblia? É a mesma. Então diz, Atos 2:39, e vou terminar aqui, porque a promessa diz respeito a vós. Estava a falar para quem naquele tempo? Para os discípulos daquela época. Se o versículo acabasse aqui, eu estaria de acordo com o cessacionismo. Está a falar, a promessa é para vocês os que estão comigo. Vamos supor que nós estamos aqui, vamos fazer aqui um pequeno teatro. Estou a falar com vocês e digo, diz respeito a vós. Todos os outros estão excluídos. Estamos certos ou não? O português é assim. Mas ele não termina aí o versículo. Continua. Depois diz, a vossos filhos. Os filhos, se não estavam lá, estavam em casa ou estavam noutro sítio. A todos os que estão longe. Deus já estava a ver muito mais que aquilo que o homem vê. E depois a última então remata bem. Diz assim, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Pergunto, foste chamado por Deus? Foste chamada? Aleluia! Então é para nós. A minha Bíblia está certa? A vossa também, é só uma Bíblia. Então porquê é que dizem que foi só para aqueles tempos?
Irmãos, desculpem, isso é limitar Deus. Cuidado aqueles que andam a limitar Deus. Nós não temos o direito, nem a autoridade de limitar Deus, porque Ele, aquilo que sempre foi, sempre é e sempre será. Por isso Ele é Deus. Oremos. Pai, agradecidos estamos pelo verdadeiro Pentecostes, pelo genuíno Pentecostes, pelo autêntico Pentecostes, no qual Tu nos destes a pessoa do Espírito Santo, que tanta falta nos faz a cada dia. Tanta ajuda nos tens dado, tanta edificação nos tem trazido. E foi esse Espírito Santo que iniciou a obra maravilhosa nas nossas vidas, ao convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Espírito Santo, pelo trabalho de obediência ao Pai que Tu tens realizado nas nossas vidas. Eu peço por cada um dos meus irmãos que estão aqui. Tu conheces cada coração. Tu conheces cada vida. Inclusive aqueles que estão a passar por algum problema, alguma enfermidade. Que Tu agora tragas consolação, tragas cura, Senhor. Tragas ânimo, tragas força, meu Pai. Porque nós acreditamos que o Espírito Santo intercede pelos crentes, como dizes na Tua palavra. Espírito, intercede agora por cada um dos meus irmãos aqui presentes. Se há algum que está a sofrer, a passar por um tempo difícil, eu te peço que o Teu Espírito Santo traga agora bálsamo sobre a vida, renovação, autoridade, poder, Senhor. Levanta cada vida diante de Ti. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque não nos abandonaste, não nos deixaste, mas deixaste o Teu Espírito que nos dirige, que nos guia, que nos mostra a palavra como ela é. Revela a palavra do Pai aos nossos corações. Eu Te agradeço, Espírito Santo. Eu Te agradeço. Dá força aos meus irmãos. Eu te peço por cada família aqui representada, por aqueles que já vieram esta manhã, por aqueles que não puderam vir, Senhor. Levanta cada vida na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.